Fala família vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, chegando tarde da noite aqui para bater um papo com vocês. Eu não ia gravar hoje, eu tive que levar a minha filha no médico porque ela sentiu dores aí no tendão, né, no nervo. E aí achava que era nervo ciático, mas o médico passou uns anti-inflamatórios para ela, uma tendinite, enfim. E acabei que enrolou, cheguei tarde, até participei da live do professor Mariotti lá. O Super Papo Vascaíno tá de volta. Se você não conhece, é o canal aí que abriu as portas para eu começar a falar de Vasco. O professor Mariotti e o John Vascaíno tava lá. Um abraço pros dois, quero trazer os dois aqui pra gente falar de futebol, nessa sequência que o Vasco vai ter de futebol, tá? Eles e o Alexandre do Bar do Vascaíno também. Bom, enfim... Aí cheguei tarde e eu falei, cara, não vou gravar hoje não, deixa para amanhã, mas tá repercutindo tanto essa entrevista dada pelo Pedrinho pro Joel Silva, que eu falei, vou abrir aqui um vídeo só para bater um papo sobre algumas polêmicas dessa entrevista, né? Antes de pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ser indicado no YouTube, né? Taca o dedo no joinha, comenta aí, que ajuda o canal a continuar crescendo. Bom, primeiro eu vi ele falando lá que são 500 mil páginas para ficar detonando o Vasco todo dia, youtubers, que o Vasco precisa de união, essas pessoas precisam se unir, não é o Pedrinho, é o Vasco. E o CT. Eu tenho que fazer a obra do estádio, eu tenho que contratar jogador, eu tenho que pagar salário em dia, dentro de cenário que todo mundo já sabe que eu não preciso ficar repetindo. Ah, Pedrinho, botaram uma arma na tua cabeça para você fazer isso? Não. Mas se eu não faço, se eu tivesse sentado lá na cadeira da presidência e tivesse esperado, esperava até setembro, já ia ter 2, 3 meses de salário atrasado, os jogadores iam embora. Então, quando eu tenho uma ação, tomo a atitude de fazer isso, eu sei que eu estou colocando meu... Porque eu poderia falar assim, pô, vocês mesmo mandaram cuidar da piscina. Porque quando era para cuidar da piscina, eu nunca vi esse movimento que eu estou vendo, pô. Depois que a gente entrou, tá todo mundo, acordou todo mundo. Mas por que não acorda para ajudar, pô? Não ajudar o Pedrinho, não. Ajudar o Vasco, pô. O Vasco precisa se unir. Se unir. E eu sou muito verdadeiro e muito direto. Não é questão de crítica, nada disso, mas 500 mil páginas parecem páginas para prejudicar o Vasco o tempo inteiro, pô. Tempo inteiro, pô. Pensa no Vasco, esquece o Pedrinho, pensa no Vasco, cara. Pensa no Vasco. O Vasco precisa da união dos torcedores, das páginas, dos youtubers. Esquece, pô, o Vasco precisa, não é o Pedrinho, não. Você separar muito bem isso, tá? Sempre faço minhas críticas aqui, até porque eu sou muito criticado por gente radical de oposição, por eu elogiar essa parte jurídica do Pedrinho, a saída da 777, manter o Vasco dono da SAF, o associativo dono da SAF, enfim. Então eu não tenho problema nenhum com falar sobre isso, tá? Eu sou pelo Vasco, não é o Pedrinho, não é o Leven, não é o Marcelo Borges, não é o Frias, não é o Campelo, não é o Eurico, eu sou pelo Vasco, sempre o que é melhor para o Vasco da Gama, tá? Então eu tenho uma tranquilidade para falar nisso. E eu acho uma incoerência nesse primeiro discurso quando ele fala de união, porque se ele realmente tivesse preocupado em unir o Vasco, a primeira coisa que ele tinha feito, ao invés de montar esse departamento de futebol aí, chamando Marcelo Santana, né, o outro que veio lá do Curitiba para ser CEO, o Amodeu, eu teria convidado os caras aí que foram oposição a ele nas eleições, que querem ajudar o Vasco. Marcelo Borges, Leva esse ano, Frias, mostra realmente que você está preocupado com o Vasco, com união no Vasco, e chama esses caras para dentro para te ajudar. Chama para somar, para mostrar, olha gente, acabou picuinha política, estou aqui para a gente fazer pelo Vasco, estou convidando aqui, né, a galera que foi oposição a mim nas eleições. Não, cara, você não dá espaço para a oposição, você não pensa em união, não pensa, você está falando da boca para fora, mas você não age em prol dessa união no Vasco. Enfim, esse foi o primeiro ponto, tá, que eu acho importante a gente falar. O segundo ponto que pegou aí, que tá muita gente falando, é que ele fala sobre o Vasco ter hoje o 8º melhor elenco do Brasil e que vai brigar por G4, né, por vaga na Libertadores. Olha, você vai ser cobrado por isso. As suas 2 janelas
elas são um fracasso. A gente ainda joga com o time da 777, eu não me canso de falar isso aqui. Nesse momento gritaria aqui na rua, achei que era algum se matando ali, mas não é não, palhaçada. Então, só de cara, para você ver, eu separei aqui 10 times que eu, na minha visão... Olha, eu não vou falar de futebol, vou falar de elenco, porque se eu for falar de futebol apresentado, aí você pega o desempenho do Vasco no Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, o Volta Redonda, o Fluminense, o Flamengo. Se você pegar o desempenho do Vasco nos amistosos, que perdeu com os times titular, para o Maricá, para o Boa Vista, o Vasco vai lá para a rabeta desses times do Campeonato Brasileiro. Vai estar ali brigando para não cair. Mas vamos deixar de lado o futebol para falar de elenco. Eu cito 10 times aqui que tem um elenco melhor para o Vasco na minha visão. Na minha visão. Vamos lá. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Corinthians, Internacional, Botafogo, Fluminense e Bahia. 10 times aí que eu acho que tem um elenco melhor que o Vasco. 10 times. De cara. Pra ele falar que o Vasco... Ah, mas vamos lá. Vou pegar um time aqui. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. O Flamengo foi campeão carioca. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. O Atlético Mineiro campeão mineiro. O Inter campeão gaúcho. Né? O Botafogo... A gente sabe que tem um bom elenco, é o atual campeão da Libertadores. Acho que vai ter dificuldade do Botafogo, mas estou falando de elenco. Estou falando de elenco. Botafogo, acho que vai ter dificuldade no ano, porque mudou de técnico, saiu os principais jogadores, mas ainda tem um elenco muito melhor do que o do Vasco. E o Fluminense, que também eu acho que tem elenco, engoliu o Vasco jogando futebol aqui em Brasília, mas tem mais tem mais elenco que o Vasco. O Santos, com a chegada do Neymar, reforçou, tá lá o Soteldo, tá lá o Roleze, tá lá o Guilherme, tá lá o Neymar, enfim. Então, pensando em Tiquinho Soares, em elenco, para mim, esses 10 times aqui tem o melhor elenco. Não estou dizendo que vão jogar melhor que o Vasco, vão arrebentar do Campeonato Brasileiro, não. Estou falando de elenco. Para mim, os 10 têm mais elenco que o Vasco. Melhor elenco que o elenco do Vasco. Elencos que tem ali, do mesmo nível. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não difere muito. Para mim, tá? 4. Cruzeiro, Grêmio, Bragantino e Fortaleza. Esses 4 aí, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, Cruzeiro, Grêmio, Bragantino e Fortaleza. Vou manter a coerência com relação ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro, quando estava contratando ex-jogador, que é o caso do Bunda de Silicone do Flamengo, para mim esse cara é uma enganação. O Cássio, que estava sendo detonado no Corinthians, o Fagner, que era reserva e é reserva no Cruzeiro, né? Quem mais? Enfim, foi contratando um monte de jogadores ali, ex-jogadores. O Cruzeiro, então, eu não vou colocar ali como o melhor elenco que o Vasco, porque para mim o Cruzeiro contratou um monte de refúgio e caros, refugos caros, tanto que não conseguiu competir no Campeonato Mineiro. Então, Cruzeiro, Grêmio, que tem alguns bons jogadores, mas não é essa coisa toda. O Bragantino, Fortaleza, os 4 para mim tem um elenco do mesmo nível do Vasco. Eu repito, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas ali não difere tanto. E para mim, quem tem um elenco inferior ao elenco do Vasco, e repetindo, para que você tem que desenhar, porque tem gente que não vai entender, ainda vai comentar aqui, que tem um elenco inferior ao do Vasco, mas que pode apresentar um futebol melhor do que o do Vasco, tá? O Juventude, o Ceará, o Sport, o Mirassol e o Vitória. Vitória perdeu um jogo no ano, perdeu na Copa do Brasil, foi eliminado no primeiro jogo para o Náutico. Empatou hoje na Copa do Nordeste. O Sport também vem fazendo uma excelente temporada. Perdeu hoje para o Altos do Piauí, acho que em casa. O Mirassol, acho que é o caçulinha aí da Série A, acho que é o elenco inferior. O Ceará vem fazendo uma boa temporada. Perdeu hoje para o Bahia, estava perdendo 3-0, ainda fez 2, foi campeão cearense. Né? E o Juventude. Para mim, esses 5 times têm um elenco inferior ao elenco do Vasco, mas não significa dizer que não vão jogar melhor do que o elenco do Vasco, tá? Então, só para deixar claro aí, a minha opinião sobre essa polêmica que virou debate aí nas redes sociais com relação ao que o Pedrinho disse, que o Vasco tem o 8º melhor elenco do Campeonato Brasileiro. 10 times aí que eu apresentei que tem um elenco melhor do que o Vasco.
4 times que tem um elenco um pouquinho inferior ou superior, né? Mais ou menos igual, e mais 4 times, 1, 2, 3, 4, 5 times que tem um elenco inferior, tá? Então essa é a minha opinião, que era a sua opinião, só queria deixar esse registro aqui, e amanhã eu volto com um vídeo mais elaborado pra gente falar sobre Vasco. Olha, a Inplay, cara, a galera aí chegou junto, a gente passou do perfil do Bahia, agora teve o jogo do Bahia, acho que acabou entrando mais gente lá. Se você não foi, vai lá, tem um campeonato, um jogo da Inplay que você vai entrar lá, 1.000 moedas você ganha, tá aqui no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir lá para você instalar a Inplay, segue o Vascaíno Cerrado, tem meu perfil tá lá dentro da Inplay, segue, se inscreve no canal do Vascaíno Cerrado na Inplay, e eles estão fazendo lá o do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, estou pagando R$1.000, vão dividir R$1.000 para os 3 primeiros colocados que acertarem lá quem vai ganhar no Campeonato Brasileiro na primeira rodada. Tá lá perguntando quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ganhar, quem vai perder. Se você acertar essas perguntas lá, se ficar entre os primeiros, você vai ganhar uma graninha aí na Inplay sem gastar um centavo. Baixa, segue o Vascaíno Cerrado. Tamo junto, um abraço e com Deus, saudações vascaínas.